Mais um dia de reflexão e oração, a fim de nos prepararmos para uma relação mais íntima com o Santo Espírito de Deus, aquele que pode mudar a nossa história, aperfeiçoar o nosso caráter e transformar a nossa natureza. Bom dia, graça e paz. Hoje, nosso 9º dia da campanha. Muitos são os motivos de merecermos essa relação tão desejada com o Espírito Santo. Este é o penúltimo motivo que eu selecionei entre tantos que a palavra nos dá. Quem somos nós para Deus? Somos justificados pela graça e livre da condenação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 24 a 26. O que significa ser justificado pela graça? A palavra grega dikaio, traduzida como justificar, pode significar fazer justo, declarar justo ou considerar justo. A palavra vem da mesma raiz de dikaiosune, que é justiça, e a palavra dikaioama, requisito justo. Somos justificados quando somos declarados justos por Deus. Antes dessa justificação, a pessoa é injusta e, desse modo, inaceitável a Deus. Depois da justificação, ela é considerada justa e, portanto, aceitável a Ele. E isso só acontece por meio da graça de Deus. Graça significa favor. Quando um pecador se volta para Deus em busca de salvação, é um ato de graça, considerar ou declarar que essa pessoa é justa. É favor não merecido. E o que busca a Deus é justificado sem nenhum mérito da sua parte, sem nenhuma alegação para apresentar a Deus em seu favor, a não ser o seu absoluto desamparo. A pessoa é justificada pela redenção que há em Cristo Jesus, a redenção que Jesus oferece como substituta e segurança do pecador. Tudo demos graça, a soberana graça. A graça determinou nossa redenção, nossa regeneração e a nossa adoção como co-herdeiro com Jesus Cristo. Que essa graça seja revelada aos outros. Esse trecho que eu acabei de falar está na meditação matinal E Recebereis Poder, de Ellen White. Nós somos justificados não por merecimento, mas pela graça. Quando nos achegamos ao Pai, buscando o perdão e a salvação, Ele nos justifica. Deus, na sua infinita misericórdia, entende o que deseja o nosso coração e nos aceita, nos tornando justos por Ele. Também estamos livres de condenação. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Se entendemos que o sangue de Cristo satisfez a justiça de Deus, podemos confiar que somos purificados da culpa do pecado. Lembra-se do pesar que sentimos quando desagradamos a Deus? Esse sentimento ele é necessário para que nos lembremos da vontade de Deus na nossa vida, mas nós não devemos nos escravizar pelo sentimento de culpa. Precisamos voltar aos trilhos imediatamente, pedindo perdão a Deus e nos voltando ainda mais para orações, louvores e adoração, sinalizando assim ao inimigo que a sua investida caiu por terra e somos protegidos por um amor muito maior, o amor do Pai Celestial. Há perdão para todo pecado que for confessado e abandonado. Podemos clamar pelo sangue de Jesus quando nos sentirmos culpados e declarar que confiamos nele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 1. Capítulo 8, versículo 1. Nessa passagem,
Paulo mostra aos romanos que não havia esperança de salvação. Todos estavam sob a lei e a condenação imposta por ela, até que Jesus morreu por nosso pecado, recebendo a punição por nós e nos dando a esperança da salvação. Assim, quando o pecador se arrepende de todo o coração, ele é absolvido de todas as suas culpas. Porém, o pecador precisa se arrepender de todo o coração. Deus esquadrilha o nosso coração. Ninguém consegue enganar. Muitas vezes nós conseguimos nos enganar, mas jamais enganaremos a Deus. A dívida foi paga na cruz. Não há julgamento, tampouco condenação. Somente aquele que está vivendo de acordo com a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, estão livres da condenação, pois estes estão em Cristo Jesus. Muitos pensam que estão em Jesus por serem membros ou frequentadores de uma igreja ou por servirem a Deus, porém estão enganados. Estar em Jesus é ser nascido de Deus e viver em obediência aos seus pensamentos. João 14:15. A reflexão de hoje foi feita com base no site devocional Amor em Cristo, do pastor Sérgio Fernandes, e também no blog da universal.org. Quero orar por nós. Senhor, hoje mais uma vez nosso coração transborda de alegria por termos a sua misericórdia. Entendemos que mesmo sem merecermos, somos justificados e livres de condenação a partir do momento que passamos a viver em Cristo. E dessa forma estamos de acordo com a sua vontade, guiadas pelo Espírito Santo. Assim, quanto mais íntimas estivermos do Espírito Santo, mais facilmente estaremos no centro da sua vontade. Pai amado, obrigado por essa clareza que nos alivia toda a dor de culpa e nos mostra o caminho de nos livrarmos dela quando porventura sairmos da sua vontade. Agradecemos também pela honra de sermos justificados por Ti, apesar das nossas falhas. Basta irmos ao seu encontro, pois sabemos que o que busca ao Senhor é justificado, não por merecimento, mas pela graça. Esteja conosco nesta campanha, deixando tudo cada vez mais claro, a fim de que possamos entender a importância de sermos íntimos do Espírito Santo de Deus para termos uma vida próspera no centro da Tua vontade. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Tenha um lindo dia, um dia leve, sem peso de culpa e na certeza de que Deus já nos justificou. Sou Rosângela Garcia, cristã e serva do Senhor.